Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo sobre o projeto de um sensor de umidade e nessa ocasião eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração dos registradores do conversor AD do PIC 16F88. Então nós temos aqui o datasheet já na seção do conversor AD. Se vocês observarem aqui, ele já tem um checklist aqui dos passos a serem seguidos para fazer a configuração do conversor e posteriormente fazer a utilização dele, fazer as conversões propriamente ditas. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer com relação à configuração de registradores é configurar as entradas e saídas analógicas através do registrador Ancel, configurar a tensão de referência no registrador AD-COM1, selecionar quais são os canais do conversor que a gente vai usar no AD-COM0, selecionar a fonte de clock do conversor AD também no AD-COM0, e aí posteriormente ligar o conversor, fazer as configurações de interrupção se forem necessárias no projeto, e aqui dá a sequência de como realizar a conversão AD. Então nós vamos começar com o registrador Ancel, que é o primeiro passo. Ele está logo aqui no começo. Então esse registrador aqui ele vai me dizer quais são do porte A, quais são os pinos que vão ser analógicos e quais são os pinos que vão ser digitais. Então para eu seleciono aqui o pino, né? O AN0, o AN1, enfim, o RA0, RA1. Então, se eu colocar 1 no respectivo bit aqui, ele vai ser um pino analógico, e se eu deixar 0, ele vai ser digital. Então, se a gente olhar na primeira página aqui, a pinagem do PIC, o nosso projeto vai fazer uso do RA0, que é o AN0, é o canal 0 do conversor AD. E nós vamos usar a referência inferior de tensão, que está no pino AN2. Então, do porte A, os pinos AN0, RA0, AN0 e RA2, AN2 vão ser analógicos. Então, voltando lá para o nosso registrador pro Ancel. Então nós temos aqui. Então o pino 0 aqui, o bit 7 do registrador, ele não interessa. Pino 6, 5 e 4 nós vamos deixar tudo como digitais. Então o nosso Ancel vai ser igual aos primeiros 4 bits, vão ser 0. Depois o AN3 é 0. O AN2, conforme é onde está a tensão de referência inferior, então ele tem que ser analógico, vai ser 1. O AN1, nós não vamos utilizar ele no conversor, então ele vai ser digital. E o AN0, que vai ser o canal 0 do nosso conversor AD, ele vai ser configurado com 1. Então, nós temos aqui que o Ancel vai ser 00000101, que é a notação binária, ou 0x0 5, que é a notação hexadecimal. Então, quando a gente fizer a programação em Assembly, que nós vamos mostrar mais para frente em vídeo futuro, então o Ancel vai receber esse valor aqui. Próximo passo, conforme a relação, nós vamos configurar o AD-COM1, especialmente a tensão de referência. Então, voltando aqui, nós temos o AD-COM0 e o AD-COM1. Aqui também nós já vamos fazer o
o ajuste aqui do formato do resultado, onde nós vamos trabalhar somente com 8 bits. Então o ADCOM 1 ele vai receber os seguintes valores. Aqui deixa eu mostrar para vocês a questão do como é que nós vamos trabalhar com 8 bits no conversor AD. Aqui então nós temos um esquema do como é que funciona o resultado da conversão AD. Nós temos um par de registradores aqui. Como o nosso conversor ele tem 10 bits e o PIC ele trabalha com 8 bits, então são necessários 2 registradores. Nós temos o ADRESH, que é o byte mais significativo do resultado, e o ADRESL, que é o byte menos significativo. Então, se nós trabalharmos com 10 bits aqui, nós podemos usar tanto a justificação à direita como a justificação à esquerda. Então, se usarmos a justificação à direita, ele vai preencher os 8 bits do byte menos significativo, que é o ADRESL, e vai preencher os 2 bits do byte mais significativo, que é o ADRESH. Então, a gente poderia trabalhar com 10 bits nessa forma aqui, certo? E se fôssemos para trabalhar com 8 bits nessa forma aqui, seria muito complicado, porque a gente descartaria os 2 bits mais significativos do resultado. Então isso aqui não daria certo. Ou teríamos que fazer aqui um cálculo complicado aqui, em software, para extrair os 2 bits mais menos significativos do ADRESH e os 6 bits mais significativos do ADRESL. Então, como artifício, nós vamos fazer uma justificação do resultado à esquerda. Então, como é que vai ficar? Fica nesse formato aqui, onde ele vai preencher os 2 bits mais significativos do ADRESL, que é o byte menos significativo do resultado, e ele preenche os 8 bits do ADRESH. Então fica, que é o byte mais significativo, então ficam os 8 bits mais significativos do resultado nesse registrador, e os 2 bits menos significativos ficam nesse registrador. Então, como a gente vai trabalhar com 8 bits, nós vamos trabalhar com essa justificação aqui, e vamos trabalhar somente com esse registrador aqui, conforme eu falei no vídeo anterior. Então os 2 bits aqui eles são descartados, e aqui o primeiro bit desse byte aqui ele vai sendo incrementado a cada 4 incrementos aqui. Então, voltando na configuração do ADCOM 1, então conforme explicado aqui, nós vamos usar a justificação à esquerda. Então o ADCOM 1, para justificar à esquerda, nós vamos deixar o bit ADFM em 0. Então vamos colocar aqui 0. Aí o clock nós vamos deixar em 0 aqui também. Depois nós vamos ver pela configuração do ADCOM 0. Então nós vamos deixar em 0. Só deixa eu conferir se é isso mesmo. Exatamente. Então deixamos em 0. E os próximos 2 bits nós vamos usar a tensão de referência superior, nós vamos usar o VDD. E a tensão de referência inferior, nós vamos usar o pino AN2, que é a tensão de referência inferior. Então nós vamos configurar esses 2 bits aqui com 0 e 1. Então 0 e 1. E os demais bits aqui não importa o estado deles, então vamos deixar tudo em 0. Então esse resultado aqui fica 0001, 0000 na notação binária, ou 0 ou 10 hexa
na notação hexadecimal. O próximo passo, então, é a configuração do registrador ADCOM 0. Então, no ADCOM 0, a gente começa configurando a fonte de clock do conversor AD. Então, aqui nós temos a frequência do oscilador do PIC, que a gente está usando, ou podemos usar a frequência uma frequência própria, um oscilador próprio do conversor AD. Porém, nós vamos usar a frequência do oscilador do PIC mesmo, dividido por 32. Então, o AD com 0, os primeiros 2 bits aqui vão ser 1 e 0. 1 e 0. Em seguida, nós vamos selecionar qual é o canal que vai ser usado. Esses canais aqui podem ser modificados durante o software, durante a execução do software, né? Mas como nós só vamos usar um canal, então já vamos deixar ele configurado aqui para o canal 0. Então os 3 bits aqui são 000. O próximo bit é o que vai dar início à conversão. Então nós vamos deixar ele em 0 também. Certo? Isso aqui é um bit que vai ser setado a hora de quando a gente fizer a conversão AD, para dar início à conversão. E vamos deixar esse outro bit aqui, ele não importa o estado dele, e o AD-ON, se eu colocar 1, o módulo está ligado, e se eu colocar 0, o módulo está desligado. Então nós vamos deixar em 0 por enquanto, e durante a execução do software é que nós vamos fazer vamos ligar o módulo. Então os 3 últimos bits aqui são 0, 0 e 0. Então na notação binária nós temos esse valor aí, 1000, 0000, e hexadecimal nós vamos ter 80. Outro registrador que precisa ser configurado é o TRIS-A. Então, de acordo com o datasheet, aqui ele fala que os pinos que forem usados no conversor analógico, eles devem ser configurados como entrada. Então, se pegarmos a configuração, para quem já programa PIC, sabe que na configuração dos pinos, o 1 configura o pino como entrada, e o 2 e o 0 configura o pino como saída. Então, por padrão, o PIC já coloca todos os pinos como entrada, mas para garantir, nós vamos deixar então todo o tris em 1, ou seja, todos os pinos RA ou AN são como entradas. Então em binário ficariam 8 uns, ou em hexadecimal FF. Agora eu quero mostrar para vocês de onde é que eu tirei aquela configuração do clock, onde eu disse que eu vou usar a frequência do clock do PIC dividido por 32. Isso está aqui na seção 12.2 do datasheet, onde é feito aqui ele explica como fazer a seleção da fonte de clock do conversor AD. Então o PIC que eu estou usando o 16F88 com o oscilador interno. Então na frequência de 8 MHz. Então aqui diz o seguinte: o datasheet ele define esse termo aqui TAD como o tempo necessário
para o conversor fazer a conversão de 1 bit. E para ele converter um resultado, certo? Ele precisa de 9 períodos desse para fazer a conversão de um resultado em 10 bits. Então nós temos essas possibilidades aqui de clock, usando a fonte de clock do próprio microcontrolador. E nós temos mais essa fonte de clock aqui, que é uma fonte exclusiva do oscilador, do conversor. Porém, aqui nessa nota aqui, ele diz uma nota aqui que quando as frequências do microcontrolador que a gente estiver usando for superior a 1 MHz, ele não recomenda o uso do oscilador próprio do conversor AD. Então por isso que a gente está usando esse 32 aqui. Mas por que eu selecionei o 32? Aqui ele diz o seguinte, que para ter uma conversão precisa, a fonte de clock aqui que a gente selecionar, ela deve resultar num TAD, que é aquele período de conversão para cada bit, o menor possível, mas desde que não fique menos de 1.6 microsegundos e não seja superior a 6.4 microsegundos. Então o que vai acontecer aqui? Se eu pegar, vamos fazer o cálculo aqui. TAD então vai ser a frequência do oscilador dividido por 32. Então nós vamos ter que o TAD vai ser igual a 8 MHz dividido por 32. Isso me dá um TAD de... Só que aqui o T é período, né, pessoal? Então eu só estou fazendo aqui para... Na realidade o TAD que eu estou fazendo aqui, ele vai dar em frequência. Se pegarmos a calculadora, temos 8 MHz, que é 8 milhões de Hertz, dividido por 32. Nós vamos ter aqui 250 mil. Só que sabemos que isso aqui seria em Hertz, né? E o período ele é o inverso da frequência. Então, na realidade, o nosso TAD aqui vai ser igual. Se pegarmos o inverso de 250 mil, vamos ter 4 microsegundos. Multiplicando esse valor aqui por 1 milhão. Então nós vamos ter que o nosso TAD aqui é de 4 microsegundos. Então ele se encaixa perfeitamente dentro do que o datasheet nos exige, que é maior do que 1.6 microsegundos e menor do que 6.4. Então está aí a explicação do porquê que foi usado aqui a fonte de clock dividido por 32. Então por hoje é só. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o esquema elétrico do nosso sensor de umidade, do nosso projeto de sensor de umidade. E nos próximos vídeos a gente vai começar a programação da tela touchscreen e do PIC. Então até lá, pessoal, valeu, tchau!